Aleluia. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Convido os irmãos a abrirem a sua Bíblia nesta manhã, na manhã de bênção, manhã de vitória, que se encontra em Efésios capítulo 6, versículo 10. Vamos falar um pouquinho sobre as armaduras de Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Quantos acharam, digam amém. Diz assim a palavra do Senhor: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados e contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E havendo feito tudo, ficar firme. Pois estáis, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestido a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamáveis do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Amém? Os irmãos podem se assentar. O texto que nós acabamos de ler é um texto muito conhecido, que fala sobre as armaduras. No momento tão difícil que nós vivemos, ou o momento em que toda a igreja viveu, Deus desde o seu início, porque desde o nascimento da igreja, nunca teve momentos fáceis. Sempre foi momento de lutas, de perseguições. E quero abrir um parêntese. Sempre quando havia grandes perseguições, era aí que a igreja crescia. Quando levantavam imperadores para oprimir os homens e as mulheres de Deus, mais eles cultuavam a Deus, mais eles colocavam a sua vida diante de Deus, porque eles entendiam que quem cuidava da vida deles e quem cuida da nossa vida é o Senhor. Eles entendiam que não era o imperador com seu governo, não é os políticos nos dias atuais que vai nos dizer como nós vamos viver, bem ou mal, não. Se nós estivermos na presença do Senhor, todo dia será dia bom. Todo dia será dia de alegria em meio às tristezas. Porque é muito fácil eu chegar aqui e falar que a vida do cristão é uma vida de muitas vitórias, é verdade. Mas também há momentos de derrota. Derrota é essa que para o mundo é derrota, mas para nós serão marcas de Cristo em nossos corpos. Porque todas as mágoas, todas as fases que nós somos rejeitados, para o mundo ele está vencendo. Para nós estamos glorificando porque nós estamos na direção certa. Então quem escreveu esta carta a Éfeso foi o apóstolo Paulo. E não foi num momento de vitória, entre aspas. Era um momento de prisão. Essa é uma das cartas de Paulo que ele escreveu diante da prisão. Uma prisão que muitas das vezes solitário, muitas das vezes sem ninguém para conversar. Mas era um momento em que ele não parava. Ele sempre estava ligado com Deus. Porque ele aprendeu durante toda a caminhada dele o que era ser dependente de Deus. Por isso que a nossa fase, a nossa vida é um processo. Nós começamos no novo convertido, devagarinho, as perseguições começam a vir aos poucos, ao tempo nós vamos tendo notoriedade na sociedade, e aí vamos crescendo, as perseguições vão aumentando, mas isso é Deus nos preparando para uma grande obra, é para quando nós chegarmos no propósito de Deus para a nossa vida, nós não dizermos que não valeu a pena. O apóstolo Paulo aqui, ele tinha todos os motivos para dizer que não valeu a pena servir a Deus. Mas Deus, desde o início, não enganou ele. Desde o início da sua chamada, o Senhor sempre foi fiel, sempre foi sincero, como Ele tem sido conosco. Nós vamos ver que o apóstolo Paulo era um homem bem estudado, era um homem bem instruído, era um judeu da tribo de Benjamim. Ou seja, o seu nome foi dado pelos seus pais como uma forma de reverenciar Saul, porque tem o mesmo significado, Saulo e Saul.
Paulo, no caso, nasceu na tribo de Benjamim, a mesma tribo de Saul. Então, o apóstolo Paulo, desde o início da sua vida, ele foi ensinado aos pés de Gamaliel, um homem de referência da sua época, um homem que tinha um conhecimento vasto das leis judaicas, um homem tão sábio que quando pegaram os apóstolos presos, se reuniram querendo forçar eles pararem de pregar o nome de Jesus. Esse mesmo homem chama aquela liderança e fala: irmãos, deixam eles ir, porque se essa obra que eles estão fazendo não for de Deus, ela vai parar como parou com os outros que vieram atrás dele. Teve homens que chegaram, levantaram a multidão, mas com o tempo ele morreu, a sua doutrina parou. Mas se essa obra que eles estão fazendo for realmente de Deus, irmão, nós estaremos lutando contra o nosso próprio Deus. Isso é forte demais, irmãos. Quando as pessoas tentam nos parar, é porque eles querem parar a obra de Deus, a obra não é nossa. Eles podem parar o pastor Roberto aqui preso, mas vai levantar o presbítero João, pastor Flávio, missionário André e cada um de vocês aqui, mas a obra não para. Então, quando ele escreve essa carta em prisões, eu fico imaginando o apóstolo Paulo olhando aquele soldado fazendo a guarda dele ali naquele lugar. E o interessante é que ele começa aqui dizendo: no demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Olha como que ele fala para nós nessa manhã. Olha o que o Espírito Santo: fortalecei-vos no Senhor. Está em momento de dificuldade? Fortalecei-vos no Senhor. Está no momento de prisão? Fortalecei-vos no Senhor. Independente do que eu e você possamos estar passando, nós temos que nos fortalecer no Senhor, porque é dele que vem a nossa força. É o Senhor que nos fortalece a cada manhã. Todas as vezes que nós nos levantamos, é o Senhor que nos fortalece para a nossa caminhada. E essa caminhada que é linda, que é maravilhosa, mas também tem momentos de muita luta. E como eu falei no início, o apóstolo Paulo, em momento algum, foi enganado. O apóstolo Paulo, ele era um homem de muita influência. Ele presenciou a morte de Estevão, apedrejado, um jovem pregador que deu uma aula para aqueles doutores da lei, porque ele prega desde o começo até o momento de Jesus. Aleluia. Aí eu quero dizer algo para vocês, jovens: faça a diferença onde vocês estão. Faça a diferença em qualquer meio. Pode estar no meio de doutores, pode estar no meio de pessoas de bastante conhecimento intelectual, mas a sabedoria que só o Senhor tem para dar é para o povo de Deus, é para a igreja. Então nós não podemos nos calar. O apóstolo Paulo, ele presenciou aquele jovem morrendo. Aquele homem teve essa experiência, ou seja, Deus já estava preparando ele. Olha o que vai acontecer contigo, Paulo. Olha o que vai acontecer contigo, Saulo, mesmo ele não entendendo nada. Mas Saulo, ele era um homem de muita influência. Influência tal que ele tinha autoridade para pegar carta, para entrar nas cidades e prender cristão. Irmão, não era qualquer um que podia chegar lá e: me dá uma carta aí que eu quero pegar fulano. Não. O apóstolo Paulo era um homem de muita influência. Mas ele estava usando aquela influência que Deus permitia a ele naquele momento para fazer o mal. Se nós trazermos para os dias atuais, quantas pessoas que Deus dá notoriedade, mas está usando aquele dom, aquele talento, aquela influência para o mal. O apóstolo Paulo sai em perseguição, e nós vamos ver que o Senhor se apresenta a ele quando ele estava perseguindo, e ele fica cego, e ali ele dá o direcionamento para aquele homem segue o direcionamento. E o interessante é que enquanto ele orava, o Senhor apareceu para um homem de Deus e falou: vai até Paulo, porque ele está orando. Ele entendia do mistério, irmão. Ele só estava lutando com as armas erradas. Ele só estava fazendo o que ele achava que era certo, porque ele foi ensinado desde a sua juventude aquilo ali. Porque a Bíblia diz que da sua idade, ele era o mais zeloso. Olha que referência. No meio da juventude, ele era o cara que mais seguia firme a sua doutrina. E o que nós temos visto muito nos dias de hoje é os jovens abandonando a doutrina.
os jovens abandonando o ensinamento para fazer o que quer. Então nós vamos ver que o apóstolo Paulo, quando o Senhor chega até aquele homem, manda ele ir até Paulo, aquele homem fica com medo, que ele falou: Senhor, não é possível que você não sabe quem é Paulo. Ele está aqui porque ele quer pegar a gente, ele quer nos matar. Aí o Senhor fala para ele: ó, para você, não sei o que ele é matador, perseguidor, mas para mim, ele é um vaso de honra. Aleluia! É por isso que nós não podemos parar de pregar o evangelho, porque para pessoas que nós criticamos, pessoas que nós dizemos que não tem jeito, para Deus é vaso de honra. Aleluia! E aquele homem vai até Paulo, e Paulo é curado, e ele começa a trajetória de Paulo. Mas o interessante é que o Senhor fala para aquele homem: olha só, para mim ele é um vaso de honra, mas não vai ser vida fácil para ele, vai ser muita luta. Ele vai provar o que ele vem fazendo com vocês. Então, abra um parênteses, cuidado, irmãos. Cuidado com o que nós fazemos, porque aquilo que nós vamos fazer, o Senhor vai permitir que façamos conosco. Então aprendemos com Jesus: aquele que quer fazer o bem, faça para o seu próximo. Então aquele homem teve um encontro com Deus. Aquele homem começou a sua caminhada. E essa caminhada não foi fácil, como eu falei. Todas as vezes quando ele ia pregar, ia falar do que Jesus fez, porque todo pregador começa com o quê? Com testemunho. O novo convertido não tem muito conhecimento da palavra. O novo convertido talvez está começando a sua caminhada. Então, para ele não ficar infrutífero na obra, ele dá o seu testemunho. Porque é através do testemunho que nós mostramos a grandeza do nosso Deus. Se cada um de nós aqui pararmos para falar o que o Senhor fez na vida de cada um, nós vamos ver a grandeza e o poder do nosso Deus. Então nós vamos ver que o apóstolo Paulo, desde o início, ele foi perseguido, até pelos mesmos cristãos que estudavam com ele. Pessoas armaram para tentar calar, armaram para tentar matá-lo. Mas tudo isso era o Senhor preparando o apóstolo Paulo para esse momento de prisão. Mas mesmo preso, ele não parou de fazer a obra. Mesmo preso, ele continuou escrevendo e enviando, escrevendo e enviando. Então nós vamos ver que vale a pena servir a Deus. Vale a pena andar nos caminhos do Senhor, vale a pena pagar um preço pelo chamado. Por mais que estejam pregando lá fora que a vida de um pregador, a vida de um pastor é uma vida fácil, não é não, irmão. Mas você não sabe como é gratificante. Você não sabe como é gratificante fazer a obra de Deus. E aqui no livro de Efésios, capítulo 6, quando vai começar a falar das armaduras, nós vamos entender que nós não podemos lutar sozinho as nossas guerras. Porque como o apóstolo Paulo diz aqui, que a nossa luta não é contra a carne nem sangue, mas contra os principados e potestades. Por isso nós temos que estar sempre revestidos do poder de Deus. Nós temos que estar sempre ligado na videira, sempre ligado em Jesus, porque é Ele que nos direciona, é Ele que nos mostra o caminho correto que nós devemos fazer e caminhar. O apóstolo Paulo, quando ele foi chamado para a obra missionária, ele não foi de qualquer jeito. Quando nós lemos no livro de Atos, eles estavam orando, e o Espírito Santo de Deus separou Paulo e Barnabé. Irmão, quando você tem um chamado, não precisa ficar afobado. Não precisa ficar ansioso. Eu falo isso por experiência. Quando Deus me chamou, a primeira coisa que Deus colocou no meu coração é o ministério pastoral. Eu tive uma visão com o ministério. Mas parece que às vezes é melhor tu não saber, esperar acontecer do que te mostrar e tu ficar, caramba, o que vai acontecer? E a ansiedade bate,
E profeta se levanta e fala, calma teu coração, ainda não é a hora, mas Deus vai te usar, e vai. E isso se passou de 12 anos, até que se concedeu. Mas para isso, eu tive que aprender muita coisa, irmão. Tive que chorar, tive que parar de falar dos outros, porque eu tinha uma mania muito feia, irmão. Eu tinha uma mania muito feia, irmão. Sabe de qual era a frase que eu dizia? Meu sogro aqui é testemunho, minha sogra. Eu gosto de dar testemunho com pessoas presentes, porque eles testificam. Eu tinha uma mania de falar assim, como pode um cristão se desviar? Não, eu não aceito isso, não tem como. Ou então ele nunca foi crente. Ele nunca caminhou com Jesus, porque se ele caminhasse, ele não desviava, não. E para a glória de Deus, e para a tristeza minha, Deus permitiu que meu coração se esfriasse na obra. O Senhor permitiu eu passar tudo aquilo que eu falava. Passou 6, 8 meses, mais ou menos, meu sogro está aqui, que eu esfriei na fé e abandonei. E tudo que eu fazia antes, em pouco tempo eu estava fazendo o dobro. E eu com coração duro, não vou voltar. Os outros iam pregar lá em casa, eu falava, eu conheço a Bíblia. Não é assim que Satanás fala? Eu conheço a palavra. Se tu és o Filho de Deus, transforma-se. E nesse período, foi um período de muito sofrimento para minha esposa. Por isso que eu falo que minha esposa foi Deus que deu. Se fosse outro, já tinha abandonado. Mas naquele período, eu comecei a me afastar, me esfriar. Comecei a andar pelos lugares que eu andava anteriormente. E o interessante de tudo, que quando eu chegava nas conversas, nas rodas, quando a gente começava a falar de Deus, mesmo no lugar errado, eu falava, irmãos, a gente vai tudo para o inferno. Que isso, Beto? Irmão, a gente vai para o inferno. A gente está aqui rindo, mas a gente vai para o inferno. Ele, então por que tu não volta para a igreja? Vai que fala que ele vai para o inferno? Eu falei, mas é a nossa realidade, a gente está aqui brincando, se divertindo, fazendo o que nós queremos fazer, porque Deus nos deu esse poder, que eu falo que o livre-arbítrio é um poder de Deus que Ele nos concede, de escolha. Aqueles jovens, quando começavam a falar, daqui a pouco, quando eu fui ver, era filho de presbítero, era filho de pastor, era filho de diácono, filho de missionário. No final de tudo, a gente começava a falar de Jesus no bar, e chorávamos, mas porque nós não tínhamos forças para voltar. E o Espírito Santo sempre ministrando no meu coração, quando eu chegava à noite, falava, você então nunca andou comigo? Você não falava das pessoas que se afastavam? Aconteceu isso contigo. Até um dia, que eu chegando à noite, eu vi minha esposa orando, chorando. E eu falei assim, não, Senhor, não quero isso para a minha vida. Pedi perdão ao Senhor, o Senhor me restaurou. Eu era um jovem obreiro na época. Jovem obreiro. Tinha acabado de ser obreiro, que lá quando eu era, tinha um jovem aprendiz, já tinha um jovem aprendiz. Jovem aprendiz, né, que é o jovem obreiro. Aí vinha para o obreiro para ver se era isso mesmo. Aí ia para o diaconato. Tinha uma peneira fininha. E eu voltei. E o interessante é que o meu pastor anterior, são coisas que marcam a nossa vida. Por isso que eu falo, porque tudo é um propósito de Deus na nossa vida. Que quando eu cheguei, ele falou assim, Beto, eu só vou te deixar 15 dias em stand-by, por causa das más línguas. Porque eu sei a sinceridade do teu coração. Porque todas as vezes que você falhava, sempre falou para mim, pastor, eu estou mal, pastor, eu saí, pastor, eu aloprei. Eu sempre fui muito sincero. Aí ele falou assim, por causa das más línguas, eu vou te colocar uns 15 dias em stand-by. Aí na hora veio aquele estalo, as más línguas.
Aí o Senhor viu? Você era essas más línguas. Então, você vai amar eles. E assim o Senhor foi aperfeiçoando. E aqui o apóstolo Paulo, preso, ele traz uns ensinamentos sobre essa armadura. A primeira é os lombos cingidos. É que precisamos de estar revestido com a verdade, falando e andando na verdade, pois ela nos guarda do ataque de surpresa, das ciladas e acusação do inimigo, porque ele é o pai da mentira. Ou seja, quando nós cingimos nossos lombos com a verdade, nós temos que andar na verdade. Nós temos que falar a verdade. Nós temos que andar na luz. Porque se nós não andarmos na verdade, nós estaremos andando aonde? Na mentira. São coisas simples, ensinamentos fáceis. Mas nós queremos complicar muitas das coisas. Mas o apóstolo Paulo, eu creio que ele estava olhando para aquele soldado parado e olhando aquela armadura. E ele começou a destrinchar tudo aquilo, nos trazendo ensinamento espiritual. Aí nós lembramos de Jesus, quando ele estava no monte, ele começa a falar dos passarinhos, começa a dar exemplos fáceis para que tanto o homem sábio demais, quanto aquela criancinha que está começando a entender. Então nós devemos seguir esses conselhos que o apóstolo Paulo nos dá, é cingir os nossos lombos com a verdade. Nós temos que abandonar a mentira, irmão, por pequena que ela seja, porque assim como o pecado não tem pecado, pecadinho, pecadão, mentira também não tem mentirinha, mentira e mentirona, não, mentira é mentira. Tanto quando vai enganar alguém, em coisas grandes, como aquela, fala para ele que eu não estou, coisinha pouca, né? Pastor me liga, Karine, fala pastor que eu não estou não, depois eu retorno. Pequenininha coisinha, parece inofensiva, né? Mas essa coisinha pequenininha, mais à frente, Satanás vai usar para nos acusar, porque ele não esquece. Todas as nossas falhas, parece até aquele professor de autoescola. Irmão, eu fiquei reprovado na autoescola por causa da mulher que estava atrás. Porque ela tinha um caderninho com as notações, e ela só anotava os erros, irmão. Quando tu falhou com ela, ela não fala, parabéns, virou, ligou a seta, legal. Apertou o freio na hora certa, não. Ela só está ali, perdeu 2 pontos porque não virou a seta. Perdeu ponto porque não olhou. Não, eu olhei assim, não pode olhar de cantinho de olho, não, tem que botar a cara para fora do carro. O diabo é assim. Ele vai anotando todas as nossas pequenas falhas, para no momento oportuno ele tentar nos enganar, ou nos botar vergonha. Enganar não, nos envergonhar. Então nós temos que andar na verdade. Se tem alguém aqui no nosso meio que ainda tem alguma prática, porque tem coisas, pastor, que é mó luta. Tem coisas, porque nós aprendemos que a prostituição, o adultério, é coisa, mas a mentirinha é pequenininha, não. O adultério te tira do ministério, mas a mentira não tira. A fornicação te tira do ministério, do teu chamado, mas a fofoca não tira. Opa, não, então a gente está medindo pecado. Pecado é pecado. E é um processo. Todos os dias nós vamos aprender com o Senhor. Por mais que a verdade venha nos trazer dano, que às vezes traz. Tem coisas que você não quer fazer, dá vontade de falar, pô, não. Mas nós fazemos para a glória de Deus. E é nessas pequenas coisas, na verdade, andar na luz, é que o Senhor vai crescendo em nossas vidas e nós vamos diminuindo a cada dia mais. A segunda é a couraça da justiça. A couraça servia para proteger o coração do soldado. Olha que coisa interessante, irmão. Servia para proteger o coração do soldado contra as flechas do inimigo na hora da batalha. O coração do homem é enganoso e injusto por natureza. Olha que coisa interessante. A couraça servia para proteger o coração de quê? Dos dardos inflamados. Nós temos que proteger o nosso coração com a palavra de Deus, com a verdade. Porque quando nós acabamos de ver em Provérbios 4, 23, diz que o coração do homem é enganoso.
Tem caminhos que para o homem parece bom, mas o final é caminho de morte, perdição. Esse é o nosso coração, irmão. O nosso coração sem Jesus, nós fazemos coisas que talvez eu e você até duvidemos que queremos fazer, nós fazemos, por causa da nossa natureza. Mas graças ao nosso Senhor, que morreu por nós, que nos deu um banho com seu sangue, que nos purificou de todo o pecado, é Ele que nos faz caminhar no caminho correto, num caminho de vitória, num caminho de triunfo. Porque como a palavra de Deus diz, no final da nossa carreira, nós vamos receber o nosso galardão, irmão. O nosso trabalho aqui não é em vão, não. Talvez a gente bate em nós aquela síndrome de Asaf, né, pastor? Estou na casa do Senhor todo dia. Todo dia eu faço a obra. Todo dia eu oro. As pessoas são abençoadas. Todo dia eu oro. As portas se abrem, mas o ímpio não faz nada disso. Às vezes bate na gente. O ímpio não faz nada, o ímpio não serve a Deus e consegue carro do ano. Consegue tudo. Os filhos nas melhores escolas particulares. E os nossos filhos, infelizmente, no colégio público. E a gente fala, não, Senhor. Mas o interessante do texto é como o pastor, quando pregou aqui, ele sempre... Mas quando ele entrou na casa do Senhor, o Senhor mostrou o final deles. Às vezes nós precisamos pedir para o Senhor, me mostra um pouquinho do que vai acontecer. Porque se nós vemos na palavra o que vai acontecer com o ímpio, irmão, a gente dormia dentro da igreja, lia a Bíblia 24 horas, não queria saber de carro, não queria saber de nada, só queria saber de buscar a Deus. Porque o nosso coração é enganoso. Asaf, um adorador, um homem que quando no segundo templo, no templo de Salomão, quando eles começaram a tocar, a glória desceu, irmão, coisas maravilhosas, aquele homem presenciou na presença de Deus. E aquele homem, cheio de experiência com Deus, me fala isso. Imagine nós que estamos caminhando agora. Então nós temos que nos apegar a Deus e vestir essa couraça e dizer assim, Satanás, no meu coração tu não entra. Tem um livretinho que o meu sogro me deu, vou falar o ano que vai denunciar ele, mas vou falar um ano, acho que era do teu pai, pastor Canuto, um livretinho do Coração do Homem, que tem um coração, aí vem as figurinhas, um livro antigo, mas quem tem aquele livro tem tudo que fala sobre o pecado do coração do homem. Se nós deixarmos o pecado entrar, ele vai dominar tudo. Então nós temos que revestirmos, nós temos que colocar essa couraça. O terceiro é calçar os pés. O caminhar seguro do Evangelho nos livra de tropeçar. Olha que interessante, irmão. Quando nós caminhamos no Evangelho, evitamos de quê? De tropeço. Irmãos, com todo respeito, com todo amor que eu tenho por vocês, nós só tropeçamos se nós quisermos. O Senhor nos deu o direcionamento. Eu estou lendo um livro da Joyce Meyer, e um trecho muito interessante, esse livro é sobre liderança. Aí ela diz uma coisa interessante, coisa simples que a gente ouve, mas parece que deu um estalo. Falando que nós cristãos deveríamos ser modelo para o mundo. Coisa que a gente ouve toda hora, mas parece que a gente lê e deixa passar batido. Mas está havendo uma inversão de valores. Nós estamos querendo ser igual a eles. Ou seja, trazendo os seus ensinamentos, os seus costumes para cá. E que tinha que ser o contrário. Eles tinham que querer igual ser a gente. Em todas as áreas. Financeira. Muitos irmãos hoje passam por problema financeiro, sabe por quê? Porque não teve doutrina. Não teve ensinamento da palavra.
Tem lugar que divide, você não pode enriquecer na terra, senão tu não vai herdar o reino, tu não vai ter riqueza no céu. Não, é equilíbrio. Nós somos pó da terra, somos da terra, e temos um espírito que é do céu. Nós temos que manter um equilíbrio. Então, quando nós calçamos os pés com a sandália, nós evitamos de tropeçar. Então, coloque a sandália nos seus pés. Vamos caminhar, vamos triunfar, vamos conquistar, porque o Senhor preparou grandes coisas para a nossa vida. Grandes coisas para a nossa vida pessoal e para a igreja no geral. O Senhor tem vitória para mim e para você. O quarto é tomando o escudo da fé. A fé é a nossa proteção e a nossa vitória contra o mundo, que é um sistema contrário à verdade de Deus e a uma vida sem fé. Olha aqui, o inimigo, ele usa as circunstâncias da vida para nos fazer cair. O inimigo, ele faz o seu momento hoje para você abandonar tudo aquilo que o Senhor tem lá na frente para você. Então nós temos que nos proteger com o escudo da fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Nós ouvimos isso toda hora. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Mas eu quero agradar a Deus de outras formas, menos com a fé. O Senhor só quer fé. Só fé. A gente quer dar cambalhota, a gente quer fazer megas construções, nós queremos chamar a atenção de Deus com as coisas que Ele talvez não está nem aí. Porque Ele quer ver a nossa fé. Imagine aqueles homens, aqueles amigos, quando descobriram que Jesus estava ali ensinando, e veio com aquele coxo. Olha a fé daqueles amigos. Nós temos que andar com pessoas assim, pessoas que têm fé. Fé e que luta por você, porque o que eles fizeram, poucos fariam. Não dá para entrar pela porta, não dá para entrar pela janela, mas olha só, tem como entrar pelo teto. Olha a fé desses homens. O jeito natural não dá, porque quem vai entrar numa casa pelo teto? Tendo a porta e tendo uma janela, e esqueci a chave do lado de dentro. Ah, vou entrar pela janela, é mais fácil. Mas aqueles homens não, aqueles homens entraram pelo telhado. E ali ele caiu no centro. Quando você faz a vontade de Deus, o Senhor está pronto para te abençoar. E o Senhor vai falar assim: é por causa da fé de vocês. Levanta, aquele homem obteve um milagre. Do que você está precisando nessa manhã? Qual é o seu milagre? Creio que todo mundo aqui tem algo aguardando no Senhor. Por mais que a gente fale, não, estou satisfeito com Deus. Não. Deus, muito obrigado por tudo. Mas tem uma coisinha que, pô, Senhor, aquela minha amiga, a minha irmã, a minha mãe, Senhor, eu preciso de um milagre. Então o Senhor fala, tu quer milagre? Eu quero fé. Se você vier com a sua fé, eu te dou o teu milagre. A quinta, tomando o capacete da salvação. O propósito das Escrituras é conscientizar da nossa salvação, pois um dos ardis do inimigo consiste em querer nos convencer do contrário, semeando dúvida e desconfiança da nossa posição em Jesus. Olha, o capacete. O diabo quer tirar a tua identidade. O diabo quer dizer que você não merece a salvação. O diabo vai olhar para você e para mim e falar, você quer morar no céu? Aí vem aquele filme, acho que é um filme, né? Eu sei o que você fez no verão passado. Eu sei o que você fez há 10 anos atrás, tá? Eu sei. É o papel dele. E tem gente desesperado. Satanás está me enganando. Satanás, irmão, é o ofício dele. É a mesma coisa, tu pegar um pedreiro e botar ele para fazer um bolo. Não, a função do diabo é acusar de dia e de noite.
O papel de Satanás é tentar nos tirar dos caminhos do Senhor. Mas quando nós tomamos o capacete da salvação, nós entendemos o plano que Deus tem para mim e tem para você. Deus nunca nos enganou, como eu falei aqui no início. Deus, Ele nos ama. Deus se entregou para que eu e você viemos ter a vida eterna. Veio resgatar aquele propósito inicial que o Senhor deu a Adão, e Adão falhou. Por isso que a Bíblia fala que Jesus é o segundo Adão, e esse perfeito. E por causa da sua perfeição e do seu amor, nós temos acesso agora ao trono de Deus. Nós temos acesso a falar com o próprio Deus dentro do nosso quarto. Nosso pastor fala, ir para o monte é muito bom. Pastor? Fica sozinho, isolado, mas a mesma oração que tu faz lá, se você entrar no seu quarto, fechar a tua porta, Deus ouve. Esse é o amor de Deus, e Satanás quer tirar isso de nós. Satanás quer complicar o nosso acesso a Deus. Satanás quer botar barreiras, inventar coisas para que nós venhamos perder o foco, porque eu sempre digo, o Evangelho é simples. O Evangelho não tem mistério. É obedecer a palavra de Deus e seguir os caminhos de Jesus. É só isso. Qual é a arma do crente, pastor? Fala, pastor. Oração, jejum e leitura da palavra. Não, pastor, não é só isso, não. Isso é muito fácil, pastor. Orar? É fácil orar, irmão? É fácil separar um tempinho para dobrar o seu joelho em meio à correria que nós temos no mundo? Eu acho que não é, não. Jejuar é fácil, irmão? Do jeito que nós estamos, todo mundo com a fome. Aí eu lembro de um testemunho do pastor Lucim, muito interessante. Ele foi para uma viagem missionária na África com os pastores brasileiros, junto com os pastores africanos. E eles sentaram para tomar, acho que era um café da manhã, ou era almoço, acho que era café da manhã. Aí chamou o garçom, aí ele, eu quero isso, isso e isso. Amém? E os outros pastores ao redor, quieto, conversando, de boa, porque Jesus fala, se tu vai jejuar, ó, lava teu rosto, não mostra para ninguém que tu está jejuando não, fica tranquilo. E aqueles pastores conversando. E o pastor olhou assim, não entendeu nada, só eu que pedi. Ele, vocês não vão comer não? Ele, não, pastor. Porque aqui na África é assim. Nós jejuamos quase o dia todo. Porque a luta aqui contra os feiticeiros é brabo. Aí ele contando, eu cheguei a ficar envergonhado, porque aqueles homens, eles sabiam a batalha que eles estavam enfrentando. Você conhece o teu inimigo? Você conhece o que ele é capaz de fazer para destruir a sua vida? O diabo existe. Por mais que pregam por aí que ele não exista, que ele não tem poder, mas ele existe. E tem fazendo arruaça no mundo. Então nós também temos que conhecer o nosso adversário. Nós temos que entender também quem nós somos em Jesus e qual o propósito de Deus para mim e para a sua vida, que é a vida eterna. A sexta, para concluirmos, é a espada do Espírito, que é a palavra. Imagina o apóstolo Paulo olhando para aquele soldado com aquela espada presa. Para mim, espada é aqui, porque nos desenhos que eu vi era tudo nas costas, né? O He-Man, tudo era espada nas costas. E ele fazendo, ele conjecturando, ele falando da espada, uma forma de ataque e defesa. Coisa linda. É a palavra de Deus. Todo soldado tem que saber usar bem a sua. Imagine um soldado que não sabe manusear a espada. Ele vai para a guerra? Imagine um soldado que vai para frente de batalha e não consegue manusear a sua arma. Vai ser presa fácil do inimigo. A derrota é certa, irmão. Por isso que, quando nós vemos a história de Davi, o rei Saul quis colocar aquela armadura pesada, uma espada pesada na mão daquele jovem.
Mas o jovem não sabia manusear a espada. O jovem não sabia dar aquela roupa pesada. Ele sabia era jogar o seu estilingue, a sua pedrinha. Ele falou, não, isso aí eu não vou não. Eu vou usar as armas que Deus me deu. Então, ele manuseando aquilo que ele sabia, ele derrotou um gigante que só a espada e o escudo daquele gigante acho que pesava muito mais do que ele. Então nós temos que manusear bem a palavra de Deus. Nós temos que todo dia ter um hábito da leitura da palavra. Todos os dias que eu costumo fazer assim, pastor Roberto, antes de trabalhar eu tenho que ler a palavra. Por mais que eu venha estudar à noite, venha de manhã, não, ir andando no trem. Tem gente que lê no trem, parabéns, porque é um feito que eu não consigo ler nada no trem. Quando tu começa a pegar o negócio, meu cara, bala R$2, bala R$2, bala R$2, tu começa a ler, tu mistura a bala no texto e... Então, para concluir, tudo o que foi dito pode ser resumido numa pessoa, que essa pessoa é Jesus, pois Ele é o caminho, a verdade e a vida. Que os irmãos possam receber essa palavra e que nós possamos colocar também em prática a palavra, porque não basta nós sermos apenas ouvintes, se não praticarmos. Amém? Que Deus vos abençoe, que o Senhor dê um domingo abençoado, em nome de Jesus. Amém.